chegamos ao nosso 7º vídeo desta série O Fim do Mundo, 7º capítulo. E o que a gente vai conversar nesse 7º capítulo? Vamos falar sobre Terceira Guerra Mundial. Seria possível? Isso pode acontecer? Qual é o olhar da doutrina espírita perante um assunto sobre esse tema? Quais são as possíveis consequências para nós, para o Brasil, para o mundo? E, principalmente, o que este assunto, este tema tem a ver com a série, com a doutrina espírita? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes, faço um convite para você. Curte, compartilha e, se possível, tenta assistir os vídeos anteriores, porque senão fica meio fora de contexto o assunto, não vai dar para entender tão fácil. Beleza, gente? Então vamos lá então ao nosso 7º vídeo. Então vamos lá. Antes da gente iniciar, vamos recapitular um pouquinho o que a gente já conversou nessa série. A gente já falou sobre o estágio atual do planeta Terra, né, mundo de provas e expiações, que está passando para mundo de regeneração. Falamos da transição planetária, falamos do que acontece, né, nessa transição, o que está acontecendo no planeta no momento atual. Falamos sobre a teoria dos ciclos, defendida por Haroldo Dutra Dias e outros espiritualistas. Falamos dos ciclos atuais do planeta Terra, com base na doutrina e com base na ciência atual também. Falamos também sobre o fim da raça ariana capelina, que é a raça humana atual, né, como num todo no planeta. E falamos, por último, sobre os trabalhadores da última hora, quem seriam esses trabalhadores da última hora e que tudo isso tem a ver com o tema. E hoje, dando continuidade, a gente vai falar sobre Terceira Guerra Mundial. Será que isso seria possível, né? O que tudo isso tem a ver, né? Pessoal, assim, hoje, né, dia 28/4/2023, uma sexta-feira, eu estou gravando esse vídeo após aproximadamente 1 ano e 2 meses de estudo, não só em cima disso, mas todos os dias acompanhando um pouquinho, estudando um pouquinho sobre esse tema, com base na doutrina espírita, claro, nas obras de Haroldo Dutra Dias, do Emmanuel, usei de embasamento também alguns relatos da ciência, utilizei-me do assunto da guerra na Ucrânia, que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, nos boletins desde o primeiro dia 24 de fevereiro do ano passado, né, faz 1 ano e alguns meses. Então, desde do início, eu venho acompanhando os boletins do site Hoje no Mundo Militar, para conseguir complementar, ampliando dentro do Espiritismo e para fora dele, para compreender um pouquinho do que está acontecendo. E então, assim, muita gente se pergunta: poxa, Diego, mas a doutrina defende que nós temos o nosso livre-arbítrio. Será que nós teríamos tempo mesmo para finalizar essa transição planetária? Será que nós não vamos avançando e aos pouquinhos a gente vai alcançando esses objetivos? Só parar para fazer uma reflexão com base na nossa casa, na nossa vida, na nossa empresa, onde a gente trabalha, tudo tem as suas metas pré-estabelecidas. Não dá para a gente deixar as coisas andar, é a hora que der, deu. Os relacionamentos não são assim. E nós não somos seres perfeitos. Agora, você imagina Jesus, que é um ser perfeito, governador do planeta Terra, que tem conhecimento de todas as leis da física, de todas as leis que existem no mundo. Você acha que ele vai deixar que a gente fique nessa transição planetária ou nesse mundo de provas e expiações até quando a gente quiser, ou até quando o nosso capricho de evoluirmos e de melhorarmos a nós mesmos? Porque o mundo de regeneração é um mundo onde os seres evoluem e também o planeta evolui. Não é só os seres, como defendem alguns autores da doutrina espírita, e também não é só o planeta Terra, as suas criações, digamos assim, os seres não vivos, né? Os seres da natureza que não são os seres humanos, que evoluem. É um conjunto que precisa andar junto.
né? Nós todos precisamos evoluir, melhorar e assim alcançar um mundo de regeneração. Só que não podemos ficar para trás, a gente tem metas pré-estabelecidas. A gente viu que está no mundo de provas e expiações, finalizando transição planetária. O Haroldo Dutra Dias faz esse estudo magnífico dele, cruzando com as informações do Emmanuel e da ciência atual, nos mostrando que estamos entrando nos últimos 1000 anos da raça ariana capelina. E também, antes de entrar nesse período, vamos finalizar a transição planetária. E ele também percebe que estamos na última hora dessa transição planetária. Tá, mas espera aí, como assim a última hora? Ele simplesmente divide os 1000 anos, né, em ciclos do 7 e verifica que 42 anos é aproximadamente 1 hora. Como para o Senhor 1000 anos são como um dia, né? Então ele percebe que nós estamos dentro dessa última hora, desse ciclo que se fecha da transição planetária, que representa aproximadamente 40 e poucos anos. E após isso a gente sai da transição planetária e entra no período de convalescença, que seria o início ali do mundo de regeneração, finalizando também em transição, aquele meio termo, né? E só que a gente olha ao nosso redor, a gente percebe que tem muita coisa ainda para melhorar. E essas metas que o Cristo nos estabeleceu, né, nós temos como missão de alcançar essa evolução de todos que habitam o planeta Terra. Será que você olha o noticiário dos outros países, tem países que nem acreditam em Cristo, países inteiros que não têm noção do que o amor do Cristo, ou de outros religiosos que trazem esse conceito do amor. Então a gente percebe que tem muita coisa para melhorar em pouco tempo. Então, assim, como a natureza não dá saltos, o que deu para perceber, o que dá para perceber do que está acontecendo antes de entrar nesse Shabat, esse momento de conexão com Deus, onde os escolhidos vão estar mais próximos de Jesus no reino dos céus, que seria esse período dos 1000 anos últimos da raça ariana capelina. O que pode acontecer, o que está acontecendo para a gente conseguir compreender como que a gente vai alcançar esse objetivo? Vamos trazer um pouquinho de história, né? A gente, um dos motivos que a gente percebe da encarnação do Cristo, o ser perfeito, né, no meio de uma população, né, tão defasada moralmente, que foi há 2000 anos atrás, a gente percebe que tinha um intuito. Qual que era talvez o principal intuito do Cristo? A evolução da população, ela tem que ser intelectual e moral. E elas devem andar muito próximas. A evolução intelectual está sempre num passo um pouquinho à frente. Só que não pode ter uma discrepância muito grande, porque senão a gente começa a entrar por alguns caminhos do intelectual e nós vamos percebendo que a gente pode ter poder, pisar nos outros, sobrepor as outras pessoas. E o Cristo percebe que isso vinha acontecendo, uma diferença muito grande da evolução moral e intelectual das pessoas da época, né? Então, esse é um dos motivos da encarnação do Cristo. Ele vem para nos mostrar o caminho do amor, para que assim consigamos evoluir moralmente e de repente diminuir esse passo, essa discrepância que havia entre a evolução intelectual e moral. Então, assim, ficava muito fácil fazer, para ele, que é perfeito, fazer profecias olhando de cima das situações, como todos os profetas fazem, por isso que é mais fácil. Olhando de cima a nossa população, era muito fácil perceber que se a gente continuasse por esse caminho, a gente ia se estrepar, a gente ia dar um passo que seria um passo que não tem mais volta, né? Então, assim, a evolução intelectual tem que andar com a moral juntas. E é por isso que Jesus fez o sermão profético, depois mostrou que foi o sermão profético, foi o último sermão, né, 3, 4 dias antes de ser entregue ali para os romanos e ser crucificado. Então, a gente percebe que ficou fácil ele falar sobre isso, sobre o que poderia acontecer, e também mostrar ao João Evangelista, né, o apóstolo, através
de desdobramento ou outras técnicas de mediunidade, o que poderia acontecer no nosso planeta, com as profecias que nós vemos do Apocalipse. Só é importante ressaltar que isso não era para acontecer, né? Muito provavelmente a gente não precisava entrar por esse caminho. Nós temos o caminho do amor, né? Só que quando a gente não aprende por amor, a gente aprende pela dor. A gente tem que seguir evoluindo. E é assim que as coisas funcionam. E Jesus estava vendo que a gente não estava querendo evoluir por amor, e por isso que ele veio, né? Só que a gente se perdeu no caminho, continuou se perdendo, mudou, matou por causa do Cristo, Inquisição, Cruzada e outros equívocos das religiões, e a gente deu um passo que não poderia ter dado. A evolução intelectual continuou avançando e a moral ficou para trás. A gente deu um passo que não poderia ter dado, que foi a descoberta da energia nuclear. Não que a energia nuclear seja uma coisa ruim, se fosse utilizada para o bem, né? As pessoas tinham que estar mais evoluídas moralmente para utilizar como um meio de energia, né? De levar a eletricidade para as pessoas. Mas ela foi utilizada equivocadamente para a criação das bombas atômicas. E aí esse é o passo que não poderia ser dado, porque ele não tem mais volta. A partir do momento que se criaram as bombas atômicas, criou-se uma. O vizinho, o outro país, foi e criou também, porque se eu tenho uma bomba atômica, desenvolvo uma bomba atômica, eu posso destruir qualquer oponente, de acordo com as potencialidades de cada uma, né? A gente tem dois tipos, né, de bombas, as menores e as maiores, digamos assim. Então, a partir do momento que se criou-se uma, os outros tiveram que criar para também se defender. Compreendem? Então, a partir do momento que hoje nós temos mais de 12 mil bombas atômicas no planeta Terra, vocês conseguem enxergar um momento em que eles vão falar assim, não, vamos destruir amigavelmente essas bombas atômicas, porque senão a gente vai acabar se estrepando, vai acabar se machucando, né? Ou então alguém fazer isso para daí desenvolver os outros. Nós não conseguimos alcançar essa evolução moral para chegar a esse ponto. Então, o que nós temos hoje? Nós temos um caminho sem volta. Eu sei que é duro falar isso, é complicado, mas a gente percebe pelo andar da carruagem que esses países não vão entregar essas bombas atômicas e precisa acontecer algo de muito grandioso para que as coisas mudem, para que nós não encaminhemos para uma guerra nuclear. Puxando pela memória, a gente já passou por um momento parecido com esse. Se a gente olhar no período de Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Rússia começaram um embate onde, provavelmente intuído pela espiritualidade, nós tivemos dois acontecimentos que salvaram de uma guerra nuclear, que foi o Papa João Paulo, que conseguiu auxiliar num tratado, numa conversa entre os dois países, né, para que houvesse um diálogo. E nós tivemos algo que passou despercebido, né, que os cientistas começaram a almejar ir para a Lua, e assim a própria Rússia e os Estados Unidos se uniram nesse processo. Não sei se o que eles poderiam perceber que poderia ter lá na Lua, né? De repente minério, alguma coisa, sei lá o que. Mas enfim, eles buscaram essa ida até a Lua em conjunto e praticamente a guerra nuclear se abafou, digamos assim, provisoriamente, né? Porque as bombas continuaram, né? Aqui a gente precisa fazer duas observações. Deus é justo e bom, correto? Partindo desse princípio, então, dentro da doutrina nós compreendemos que tudo aquilo que nós plantamos, a gente colhe, seja de bom ou seja de ruim. Como que fica países que jogam bombas e destroem cidades, ou então países em larga escala, que toda a sua população praticamente corrobora ou colabora para o desenvolvimento de um início de guerra, como foi na Primeira e Segunda Guerra Mundial? Se você olhar, são praticamente os mesmos países envolvidos em Primeira e Segunda Guerra Mundial, com alguns que entraram junto, né, participaram. São karmas coletivos. E a gente compreende na doutrina espírita que a gente precisa quitar os nossos débitos, porque senão, cadê a justiça divina? Esses países precisam
equilibrar a consciência do seu próprio país e assim se livrar dessas dívidas kármicas com o nosso planeta, com a população. Qual é a maneira que isso poderia ser feito, né? Como que a gente pode pensar por esse outro lado? E a outra observação, se a gente olhar, há rumores de que a Rússia já se preparava para atacar a Ucrânia em 2019, né, pelo que se andava acontecendo no seu território. E a gente percebe em 2019, através do livro do Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo de Mundo de Regeneração, por Divaldo Franco, que a espiritualidade, percebendo que estavam sendo criados o vírus para utilizar-se em guerras, talvez, ela meio que deixa, né, o desenvolvimento disso. E não que a espiritualidade criou a Covid-19 para dar um susto, para tentar uma ideia para mudar o foco dessa guerra. Mas com certeza ela permitiu que isso acontecesse, e a consequência disso nós vimos, que foi a pandemia, e as pessoas ficaram isoladas. Só que era para ter acontecido, após esse isolamento, uma união das nações. Talvez essa tenha sido a principal estratégia do Cristo, da espiritualidade. Não que eles tenham criado, mas tem a permissão, né? Já que nós queremos criar vírus, então vejam as consequências. Só que mesmo assim, iniciou-se a guerra em fevereiro do ano passado e a Rússia atacou a Ucrânia. De lá para cá, a gente vê uma divisão nítida no planeta, né? A gente vê uma divisão de dois lados. De um lado, Rússia, China, Nicarágua, Sudão, Coreia do Norte, Bielorrússia, entre outros. Do outro lado, a Europa, Estados Unidos, Austrália, entre outros países que estão colaborando com a Ucrânia, né? O próprio Japão, que nunca mais tinha investido em questões militares depois de ter duas cidades devastadas pela bomba nuclear, agora investe juntamente com a Coreia do Sul. Nós vemos Taiwan também tentando se defender de um possível ataque da China. O mundo inteiro está investindo em armamento como nunca se viu antes. Há uma produção em larga escala, então é totalmente o contrário do que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou lá atrás. Então a gente percebe que não deu certo, que a gente não quis ir pelo caminho correto, que a gente está se afundando e entrando num caminho sem volta, num caminho equivocado. É importante ressaltar que a gente não está fazendo alarmismo. Eu, particularmente, não torço para uma guerra mundial. A gente torce pela paz, pelo amor. Só que a espiritualidade, ela sempre se aproveita mesmo das decisões equivocadas do ser humano para evoluir, para dar aquele salto evolutivo na população. E a questão 728 do Livro dos Espíritos nos diz que o que a gente vê como destruição nada mais é do que uma evolução. Porque vamos raciocinar, é apenas o mundo material que é impactado. Nós somos espíritos e na dor a gente também evolui, né? Talvez até em grande escala melhor do que às vezes no amor. Não deveria ser assim, a gente não torce para isso. Mas, ao que tudo indica, a gente se encaminha para um momento que o exemplo do Cristo através da árvore, né, é muito nítido, porque se você olhar, a árvore tem suas raízes, o tronco, os galhos, as folhas, e dá o seu fruto. Dentro do fruto, ele começa a amadurecer, e daqui a pouco ele cai no chão e recomeça o ciclo. Mas recomeça do zero? Não recomeça do zero, porque dentro dele tem a semente. E a semente está o código genético da árvore, a condensação da melhor parte da árvore. Então, toda vez que o ciclo se reinicia com uma nova semente, a árvore evolui. Ela não vai ser a mesma.
né? Então nós temos uma árvore aqui, cai um fruto aqui e nasce uma nova árvore melhor do que a árvore anterior. Então, o que eu tenho de opinião pessoal é que eu percebo que a gente vai passar por um período mais ou menos igual desse. O fruto está podre, né? Nós estamos, de um modo geral, é claro que temos as exceções, mas de um modo geral, o planeta Terra, o ser humano, ele está equivocado, está cometendo muitas atrocidades. E, tipo assim, vocês conseguem imaginar o Putin ou outros líderes mundiais, após serem colocados contra a parede, se entregando, fazendo um acordo de paz, todo mundo ficando bem? É óbvio que a gente torce para isso, mas a gente precisa ser realista. Aquele que perder a guerra vai simbolizar algo muito, né? Se for a Ucrânia, a Rússia vai continuar invadindo. Se a Ucrânia perder, a OTAN toma conta, né? Porque ainda nós temos essa questão do poder dentro de nós. E é isso que eu estou dizendo. Nós não temos tempo hábil para um desenvolvimento de todas essas nações aos passos que está sendo. A gente precisa dar passos mais longos. A gente precisa evoluir. E é óbvio que pode tudo mudar, tudo acontecer, digamos assim, ao contrário do que a gente vem falando aqui. Claro que dá para acontecer, mas precisa uma coisa muito grande para mudar essa história. Porém, se a gente não tiver essa mudança drástica, se o Cristo não quiser, digamos assim, que aconteça essa mudança drástica nos paradigmas dessa guerra, ela pode se desencadear por uma guerra mundial. E talvez uma última, porque nós temos com um armamento nuclear agora, né? E se isso acontecer, a data de início já aconteceu, que é 24 de fevereiro de 2022. Esse é o início que vai estar, se realmente acontecer, nos livros de história, o início da Segunda Guerra, da Terceira Guerra Mundial. Porque a partir daquele momento foi um momento de, né? Mas, Diego, já existiu tantas outras guerras, né? Os Estados Unidos invadiu aqui e tal, mas em nenhum momento nós estávamos falando de potencialidades nucleares envolvidas dos dois lados. Aí é que está o X da questão. Toda vez que a gente fala sobre futuro, sobre possibilidades, a gente entra num campo não da exatidão. A gente não tem como afirmar com certeza que vai ser assim, porque nós temos o livre-arbítrio limitado, mas nós temos. Porém, a gente pode fazer análise do que já foi dito, do que já foi falado, dessa convivência, desse momento, fazer análise empírica, né, das questões práticas que nós temos vivenciando. E tem dois momentos do Cristo que chamam muita atenção, que se a gente fizer uma interpretativa mais a fundo, a gente percebe que tratava do momento atual, né? São chegados os tempos. O primeiro dele é o sermão profético, que foi o último sermão do Cristo, 3 a 4 dias antes da sua entrega aos romanos. E o outro, quando ele já havia desencarnado, João, com aproximadamente quase 100 anos, foi chamado, digamos assim, para o momento de mediunidade dele, né? Talvez não sabemos como foi feito isso, mas foi mostrado através de figuras de linguagem para João. Cristo mostrou isso, né? Então os dois vêm de Cristo, tanto o sermão profético quanto o Apocalipse, né? E se você olha, é a mesma figura de linguagem, é o mesmo estilo de vocabulário, mostrando que se continuar desse jeito, vai acontecer mais ou menos isso ou aquilo. Olha só as obras que a gente tem falando sobre esse tema, né? A gente tem na Gênesis, capítulo 18, os sinais dos tempos. Nós temos, além da profecia do João no Apocalipse, obras póstumas de Allan Kardec. A segunda parte tem 2 textos que falam sobre esse momento atual. No livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, ele nos fala sobre a interpretativa do sermão profético. No Sermão da Montanha, as bem-aventuranças com certeza são para os escolhidos, digamos assim, que não vão sucumbir com o que está acontecendo hoje com o planeta Terra.
No livro Há 2000 anos, capítulo Alvorada do Reino do Senhor, fala também sobre este momento atual. Porém, a gente não tem nada parecido com o sermão profético. O sermão profético trazido pelo Cristo aos seus apóstolos, a todos que estavam ali naquele momento, ele é muito firme, muito forte. Muitos interpretam como o sermão mais firme do Cristo. E se vocês me permitirem, após esse longo período de análise de tantas obras, eu gostaria de fazer algo assim pessoal, que é uma interpretativa pessoal minha sobre este sermão, que daí cada um faz a sua avaliação. Mas olhem só, ele fala no sermão que viriam falsos cristos, e hoje nós temos um sistema, né, implementado no mundo, tanto em questões políticas, mídias, influencers, querendo trazer uma nova questão, uma nova ética, uma nova moral. Estes são os falsos cristos. Dissipar, colocar na gaveta os ensinamentos do Cristo, né? Trazer uma nova moral. Ouvirão falar em guerras. A gente está vendo, talvez, muitas. Nós temos o Sudão, a possibilidade de China com Taiwan, Israel com Síria, Síria com outros países também, Azerbaijão, a Palestina com Israel também. Nós temos muitos outros, a Nicarágua com a sua repressão à Igreja Católica, uma guerra interna dentro dos Estados Unidos, com muitas mortes dentro de chacinas escolares. Então a gente percebe que isso vem acontecendo. Haverá fome, terremotos em todos os lugares. Aqui, fome e terremotos seriam algo após um acontecimento, que a gente já vai conversar, que pode ser. Odiarão uns aos outros pelo Cristo. Os adoradores do Cristo que continuarem adorando o Cristo serão perseguidos, né? Então, aqueles que falarem o contrário dessa nova tendência, dessa nova lei do sistema, serão perseguidos. Isso já vem acontecendo. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. O que significa isso? O que é estar na Judéia? Estar na Judéia, onde Cristo morava, significa aqueles que adoram o Cristo, que simpatizam com o amor do Cristo, que compreendem os seus ensinamentos, fujam para os montes, elevem os seus pensamentos, elevem o seu padrão vibratório para não ser atingidos por esta questão, por todas essas coisas que vão acontecer no âmbito moral. Elevem-se, se espiritualizem. Quem estiver no campo, não volte atrás para pegar sua veste. O que a gente tem no campo? A colheita, plantio e a colheita. Então, aqueles que estiverem semeando coisas melhores, não volte atrás para pegar as suas vestes, as suas questões materiais. Não volte ao âmbito do materialismo em excesso. Dias serão encurtados, né? O sol escurecerá, e a lua não terá mais brilho. E aqui eu chego num momento crucial desse vídeo, uma interpretativa pessoal, que fique bem claro, né? Eu comento isso, quem sou eu para fazer interpretações nesse âmbito, mas é só para dizer que isso não está em nenhuma obra, porque o dia e quando vai ser somente o Senhor tem acesso, como está também no sermão profético. Mas o que tudo indica, infelizmente, a gente se aproxima desse momento. É óbvio que não era para acontecer, é óbvio que se o Jesus Cristo, nosso governador, quiser, ele pode desencadear algum processo para que isso não aconteça, mas fica muito evidente que estamos muito perto de uma guerra nuclear. E isso pode acontecer, essa terceira guerra mundial, que seria nuclear e seria a última, onde a fruta apodrecida cai, sobrando a semente, sobrando
os últimos remanescentes do Cristo, os que acreditam no Cristo, para semear assim então a civilização do terceiro milênio, a civilização do Shabat, do momento de convalescença, do momento de conexão com o Cristo. Os últimos 1000 anos da raça ariana capelina viriam então a nascer desta semente, que então formaria a nova raça do futuro, uma raça mais tranquila, mais serena, que compreenderia com maior facilidade os ensinamentos do Cristo. Porém, para isso acontecer, se isso acontecer, como seria? Né? A gente pode entrar nas questões especulativas. Qual seria a consequência de uma guerra nuclear? Nunca aconteceu, né? Então são meras especulações, teorias matemáticas que eu estudei nos últimos dias dentro do site do Hoje no Mundo Militar, que eles nos explicam o que poderia acontecer. A primeira coisa que tem que se compreender, arrumando agora para a parte final do vídeo, diferente de uma bomba balística ou de uma guerra com bombas balísticas ou de outros tipos explosivas, uma guerra nuclear, a partir do momento que se larga uma, quem for largar não larga só uma, porque ele sabe que o seu oponente vai devolver na mesma intensidade. Então aquele que largar primeiro com certeza vai largar em grande escala. Há alguma chance do Brasil ser impactado? Com bombas não. Mas o que a gente precisa perceber? Nós somos hoje o maior produtor da agricultura no mundo, praticamente. O maior produtor, maior espaço para a continuação dessa produção de alimentos no mundo. Isso nos torna hoje, com todas as riquezas que nós temos, com as facilidades que nós temos para adentrar no nosso país, nós seríamos como um oásis para este mundo que com certeza é um mundo novo. Afinal, o hemisfério norte inteiro tem bombas nucleares. No hemisfério sul a gente não tem, né? Então sobraria América do Sul, África, entre outros. Isso a curto prazo, né? E a curto prazo também a gente tem que fazer uma análise, porque o Brasil não é sustentável na economia e muito menos na agropecuária. Nós não temos insumos, fertilizantes, nem maquinário. Então, a primeira coisa que infelizmente aconteceria talvez saqueamento de alimentos dentro do nosso país. Eu não estou fazendo um tom de alarme, né? Não estou querendo nem rogar praga, não é isso que a gente deseja. Mas eu acho muito mais fácil a gente trabalhar com as possibilidades e se preparar para elas, compreendendo, porque quando a gente é pego de surpresa pelas atrocidades, a gente não sabe lidar com elas. Então, se isso um dia acontecer, o Brasil, por ser um oásis para o mundo, com certeza será o refúgio para todas essas populações. Por tudo que nós temos aqui, por tudo que nós somos como pessoas, por ter uma nação tão acolhedora, né? Muito provavelmente as pessoas, outros países viriam aqui, amigavelmente ou não, né? A gente sabe que não vai morrer todo mundo, não tem como morrer todo mundo, mesmo numa guerra nuclear, né? Então a gente teria esse momento de impasse, né? E o Brasil se tornando a nação mais poderosa, entre aspas, a maior nação do mundo, né? Levando a semente dessa nova embarcação praticamente de Noé, né? Então trazendo dentro do nosso país essa nova semente. O tom é um pouco triste até porque ninguém gosta de falar de guerra, mas há uma necessidade de nós ficarmos felizes e compreendermos que em todas as coisas que acontecem no planeta, nós temos sempre o Deus Criador com os olhos sobre nós. Em primeiro lugar,
mesmo com uma catástrofe desse tamanho, nós somos espíritos imortais. As bombas atômicas, as atrocidades do mundo material não acometem o mundo espiritual diretamente. É claro que influenciam por questões de energia, pela dor, né? Influencia o mundo espiritual. Há um intercâmbio. Mas o que eu quero dizer é que o mundo espiritual vai continuar existindo, independente do que aconteça. E pelo que a gente percebe na doutrina espírita, através da obra da Gênese, nós não teremos um aniquilamento total da população. Não teria lógica fazer tudo o que aconteceu até hoje para daí deixar todo mundo morrer. Então o Cristo provavelmente não vai nos desamparar, mas ele não vai desamparar aqueles que estiverem pendidos para o amor, pendidos para o bem, para a caridade, para os seus ensinamentos. Esta vai ser a sementeira, se tudo isso acontecer desta maneira, do novo mundo. Né? Então fica este alento, porque os bons, se a gente puxa pela memória, pelas histórias, a gente percebe que os bons foram sempre massacrados, foram sempre cobrados mais. E isso acontece até mesmo nas escolas. Os professores sempre cobram mais aqueles que podem entregar mais, porque os outros são retardatários, né? Porque aqueles que não querem estudar, que só querem a baderna, ao chegar o final do ano, vão ficar para trás da sala de aula e a classe vai migrar para outra turma. Então, vejamos num tom de alegria, porque é o momento dos bons. É o momento do reino do céu se aproximando. É o momento de vivermos, talvez convalescença, aquele momento que a gente sai do hospital, das atrocidades, das guerras, mas é o momento do julgamento, da separação do joio e do trigo. Não que os nossos irmãos que cometem os equívocos, nós vamos desejar o mal para eles, mas nós não podemos melhorar ninguém que não queira melhorar. O processo de evolução, ele é individual e o planeta tem metas pré-estabelecidas e os retardatários não podem influenciar. Com certeza, eles vão ser aproveitados em outro orbe, mas após mesmo todas essas atrocidades, a curto prazo a gente vai ter coisas muito ruins acontecendo. Mas da mesma semente, do mesmo jeito que a semente, quando entra na terra, passa pelo processo de abafamento, de calor, de sofrimento, tem um momento que ela eclode da terra, que ela vislumbra um novo mundo, que ela vislumbra o céu. E este momento que a gente entra agora, provavelmente acontecendo essa guerra nuclear, numa interpretativa minha, não que eu torça para isso, mas provavelmente que se for acontecer, é um momento em que a semente vai ser colocada na terra, a semente da nova geração, e no futuro virá ao porvir a nova civilização do nosso planeta, regenerada, período de convalescência, de sofrimento, talvez um pouco, assim, não de sofrimento, mas andando a passos curtos, comendo, né, aquela sopinha, sem poder fazer movimentos bruscos, se recuperando das dores, mas sem os inimigos por perto. É o momento dos bons, dos justos, das ovelhas do Cristo. É uma fase triste, sim, com certeza que nós estamos vivenciando. Mas a alegria, manos, pois são chegados os tempos de vivenciarmos o amor do Cristo ao seu lado. Chegou o grande momento, está chegando o grande momento de vivenciarmos o reino dos céus com o nosso Senhor Jesus Cristo na terra, encarnados. E assim eu finalizo este vídeo. Em sua parte final é bastante especulativo. Tudo isso pode não acontecer e eu realmente não torço por uma guerra nuclear que a gente não tem ideia do que aconteceria a curto prazo. Mas eu quero trazer essa mensagem não de pavor, de medo. Nós somos espíritos imortais e nós estamos
abraçados ao Cristo. Não temamos, é o momento em que ele precisa dos cristãos. Mesmo que morramos, essa frase ficou horrível, mesmo que matem a nós por causa da defesa do Cristo, não tem problema. Nós precisamos acreditar sempre nos seus ensinamentos e perseverar. E os espíritas têm um papel muito grande porque eles trazem o evangelho na sua essência. Todos os cristãos, todas as pessoas são importantes, mas algumas estão à frente dessa batalha. E os cristãos são eles. Então não desistamos. Continuemos perseverante, porque questão 728 do Livro dos Espíritos, onde nós vemos destruição, é apenas evolução. A semente precisa ser plantada. Ela vai suar, ela vai sentir calor, mas vai chegar um momento que ela vai eclodir. Então vamos torcer para esse reino dos céus, para essa nova civilização. Esse vídeo, para mim, por isso que ele ficou longo, é o mais importante dessa série, que ela continua, tem mais 3 capítulos. E bem bacana também. Mas eu tenho me dedicado muito a esse vídeo pelo momento atual nosso. Então utilizemos esse vídeo, de repente, para compreendermos e nos preparar para esse momento. Não para ficarmos receosos e temer, mas para nos abraçarmos e assim juntos encararmos qualquer tipo de situação que venha a acontecer no nosso planeta. O próximo vídeo eu falarei sobre o Brasil, esta pátria do Evangelho, e que estará plantada essa nova semente da nova civilização. Obrigado a vocês, desculpem pelo tamanho do vídeo, mas era um vídeo muito complexo que eu precisava explicar um pouco mais. Muito obrigado, fiquem todos com o Mestre Jesus.